que está mais uma vez ligado agora na nossa live, você que está no nosso salão agora também aqui, na comunidade cristã Rehobote. Espero que Deus tenha abençoado, esteja abençoando a sua vida, nesses dias todos que estamos ministrando a palavra de Deus. Ontem ministrei às 3 e depois novamente às 19h30. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa tarde para ver qual é a direção que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Ore comigo agora e fala: Senhor Jesus, nessa tarde, eu estou diante do Senhor, porque eu preciso ouvir a Tua voz, porque a Tua voz, quando ela vem a mim, ela tem o poder para curar, para sarar, para libertar e para transformar. Por isso, meu Deus, fala comigo nessa tarde, em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero falar com o Senhor nessa tarde, que o Teu Santo e Doce Espírito possa derramar vida, unção e graça sobre a vida dos meus irmãos. Ó meu Deus, venha sobre nós, para que possamos, meu Pai, estar atentos às direções do Senhor para as nossas vidas. E acima de tudo, meu Pai, que nós possamos ter comunhão a tal ponto, que entendendo qual seja a sua direção, nós venhamos a andar nela, e andando nela, tudo nos fará ser bem-sucedidos. Desperta o Teu povo, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, se você tem uma comigo. Abre lá no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Diz o seguinte, 1 Reis 17. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos, olha o que ele está dizendo, nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo o quê? A minha palavra. Olha o que Elias está dizendo aqui. Elias estava dizendo para Acabe que a palavra dele tinha poder para parar os céus no tocante à chuva, naquela região. Ele chega e diz com toda clareza, nestes anos todos, que foram 3 anos e meio, ele diz: não haverá nem chuva. Gente, não ter chuva é um problema sério. Mas ele chega e diz: e nem orvalho. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Orvalho, gente, são gotículas de água que caem das regiões celestiais, ou seja, das nuvens, mesmo quando não tem nuvens. O orvalho, não importa o lugar da terra, por mais árido e seco que venha a ser, onde a sequidão é extrema, cujo a temperatura é de 50 graus, tipo o deserto dos Estados Unidos, que tem uma parte, Estados Unidos tem de tudo, né, gente? Inclusive tem uma parte dos Estados Unidos que a temperatura em determinado lugar chega a 70 graus. Sonora, né? Pois é. Então, o deserto é muito profundo, é muito grande, mas mesmo lá o orvalho cai. Mesmo lá o orvalho cai.
no deserto do Saara, onde só tem areia, se você colocar qualquer coisa, tipo uma roupa, tipo um plástico, você vai notar que o orvalho caiu na madrugada. Porque o orvalho, ele independe da chuva. O orvalho independe da geada. O orvalho independe do frio. O orvalho independe do calor. E só para abrir um parênteses para você aqui, e eu quero pregar uma outra vez sobre isso. Interessante que Jacó, quando foi abençoar a José, ele abençoou a José com a bênção que estava sobre ele, que Isaac o abençoara. Quando Rebeca chegou e disse para Isaac: eu tenho que enviar o meu filho para a terra de Labão, Labão era irmão dela, para que de lá ele arrume esposa. Então, Isaac, prestes a morrer, e já não estava enxergando, porque já era muito idoso, ele chama Jacó, e Jacó depois chama José, e ele chega e diz, num determinado momento: eu te abençoo com o orvalho dos céus. Tem pessoas que diariamente falam o seguinte: que Deus possa mandar uma chuva de bênção sobre a minha vida. Eu não falo isso não. Juro para você que não falo. Eu nunca pedi: Deus, me abençoa com a chuva de bênçãos. Não. Sabe o que eu falo? Qual é a minha oração? Que o Senhor me abençoe com orvalhos dos céus, me abençoe com orvalhos dos céus. Por quê? Porque a chuva, ela pode ser dois jeitos: chuva serôdia ou chuva temporã. Chuva serôdia é aquela que vem torrencial, constante, no inverno, mas mesmo essa chuva cessa. E tem a chuva temporã, que é aquela chuva fora de tempo, fora de época. Chuva que vem na época do verão, que acontece aqui em Salvador. Salvador é muito bom de chuva. Muito bom. Então tem a chuva serôdia, mas tanto uma quanto a outra, elas têm tempo para começar e tempo para terminar. A serôdia, que nós estamos nela agora, em Salvador, começa, para você que é de fora, não entende, às vezes é do sudeste ou do centro-oeste, aí eu quero ir para Salvador em julho. Não venha não, amigo. Se você vier, você vai se afogar aqui. Vai passar frio e vai estar debaixo de chuva. Por quê? Porque quando dá final de março, começa a chuva serôdia. E essa chuva vai até setembro. É assim que funciona aqui. Depois, a partir de setembro, começa o verão, vem a chuva temporã, de quando em vez em quando cai a chuva. Mas tanto uma quanto a outra, ela para, ela cessa. E dependendo do local onde você está, a chuva serôdia é muito mais curta ainda. E chuva temporã nem aparece. Por isso, quando eu vou orar, eu falo: Deus, que o Senhor derrame sobre mim, sobre a minha área financeira, especialmente, derrame dos orvalhos dos céus. Porque o orvalho do céu cai pouco, mas cai todo dia. O orvalho não vem para fazer lama. O orvalho não vem para chegar e destruir as coisas. O orvalho não vem para correr, ou seja, ter correnteza. O orvalho vem para molhar. Só que tem um detalhe: quando nós estamos na chuva serôdia, ela molha, mas depois cessa. Na chuva temporã esporádica, mas o orvalho dos céus, ele cai todos os dias, indiferente aonde você esteja, os orvalhos dos céus caem. Por isso, o Senhor chegou e falou para Isaac: abençoe a Jacó com orvalhos dos céus, com as bênçãos do orvalho do céu.
E Jacó vem, replica e fala para José: eu te abençoo com as bênçãos do orvalho dos céus. Quantos querem essa bênção? Diga aleluia, né? Eu quero ser abençoado todos os dias do ano, em todo o tempo, toda madrugada. Que o Senhor me veja, que o Senhor possa me olhar e falar: eu quero abençoar o De Paula. E vou abençoar um pouquinho a cada dia. E a coisa vai crescendo e vai avolumando, e ela vai tomando força, vai tomando fôlego. Dito isto, fecha aspas, vamos voltar para a nossa palavra. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Aí ele chegou e disse: nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, não, senão segundo a minha palavra. E eu quero falar com você nessa tarde a respeito de aprender a entender qual a força das palavras que você diz. Você tem noção do que você fala? Porque tem pessoas que falam e falam muito, mas não presta atenção no que fala. Tem pessoas que falam muito, mas não presta atenção no que fala. Tem pessoas que falam e falam muito, mas não tem filtro nas palavras que falam. Tem pessoas que falam muito, mas falam baseadas na raiva que estão guardando no coração. Escuta, preste atenção. Elias chegou claramente e disse: nestes anos todos, 3 anos e meio, não haverá nem orvalho, ou seja, ele cerrou o céu, não haveria nem chuva nem orvalho, água nenhuma. Mas aquilo, ou seja, aquela ação do tempo no orvalho e na chuva, estava restrita à palavra que ele liberou. E eu te pergunto, quando ele diz que não haverá chuva, nem orvalho, durante esse tempo, segundo a minha palavra, é uma palavra de bênção ou de maldição, gente? O que vocês acham? É uma palavra de bênção ou de maldição? É claro que é de maldição. Ficar sem chuva não é bênção? Claro que não. Então ele amaldiçoou o quê? O tempo. Israel estava encerrado debaixo de maldição, por causa da palavra que saíra da boca do ungido de Deus, chamado Elias. Mas você chega para mim e diz: bispo, mas Elias é Elias, o grande Elias. Ah, é? Então faz o negócio. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lá no livro de... Eu quero segurar aqui. Deixa eu pegar direitinho aqui. No livro de Hebreus. Espera aqui, deixa eu ver se é Hebreus. Espera aí, só um instantinho. Calma aí, só um instantinho, tenha paciência que eu vou localizar aqui. Não é Hebreus, Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago 5,17. Olha comigo, por favor, aqui. Então, olha só para você ver. Elias chegou e falou: não haverá nesses anos nem chuva, nem orvalho, segundo a minha palavra. Olha Tiago 5,17. Elias era um homem sujeito o quê, gente? Às mesmas paixões que nós. Dona Bruna, pode dizer um negócio para você? Quando a gente estuda a história de Elias, eu não é homem de Deus, sim ou não? Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Que ele era parecido com você, amiga. Ele tinha as mesmas dificuldades que eu, as mesmas dificuldades que você, as mesmas dificuldades que Maria Clara, as mesmas dificuldades que Marcão. Ou seja, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Quer dizer que tem gente que é apaixonado por futebol? Ele tinha paixão. Ele não era apaixonado por futebol, mas era apaixonado por outras coisas da época.
Então ele era parecido comigo, parecido com você. Mas ele chega e diz, orando ele pediu que não chovesse, e 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Ou seja, a Bíblia Sagrada dizia que ele era como eu, como você. E ele orou para cessa a chuva, cessa o orvalho. Segundo a minha palavra. Ele tinha entendimento das palavras que ele falava, das palavras que ele dizia, das palavras que ele liberava. E ele então trouxe uma palavra terrível de maldição sobre Israel, que era para cessar as chuvas completamente. Ainda que aquela palavra fora orientada por Deus para que ele desse, para que ele enviasse. Mas aí você pode dizer, mas hoje não acontece. Acontece sim. De parar a chuva? Quantas vezes a chuva parou para nós? Você já foi no monte alguma vez conosco quando parou a chuva? Deixa eu contar para você que está aqui na nossa live. Não foi nenhuma, nem 2, nem 3, nem 4 vezes. Foram várias vezes que nós temos um monte, você que é de fora, temos um monte que a gente vai nele aqui, ou seja, lá em Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi. Quando dá mais ou menos no meio, aí a gente para no campo de futebol e sobe um monte. O monte não é muito alto, mas é o bastante para chegar cansado lá em cima. Lá é as dunas de areia. E lá é um lugar que a gente faz período de oração. Eu me lembro claramente da última vez que nós fomos, aliás, da penúltima vez, porque dessa vez não teve chuva. Mas na penúltima vez, gente, foi terrível o negócio, terrivelmente bom. Por quê? Porque a previsão para Salvador era de chuva. E os pastores me ligando, bispo, previsão é de chuva. Eu falei, nós vamos ter a vigília. Nós vamos para o monte. Bispo, mas a previsão é de chuva. Eu falei, vamos embora. Quando nós chegamos, nos reunimos aqui no templo, que reuniu a turma toda, aqui, o pessoal estava chegando aqui com guarda-chuva e capa. Aí entrou para o templo. Na hora que entrou, ficou aqui e tal, debaixo da marquise. Aí alguém chega, um dos pastores pegou o telefone e ligou para alguém que ele conhecia lá em Itapuã. Como é que está aí? Ele falou, rapaz, aqui está toró d'água, é só chuva, torrencial. Ele chegou e falou, bispo, vamos abortar o processo. Porque está chovendo demais lá. Eu falei, espera aí, deixa eu dar uma conversada com o dono dos boi. Isso é maneira goiana de falar, né? Deixa eu falar com o senhor ali. Quando eu saí de dentro, falei para eles, nós vamos para a oração. Por quê? Escuta agora para você ver. Quando descer do carro, segundo a minha palavra, liberada, exatamente como o seu Elias, a chuva para. Ah, mas que atrevimento. Se o Senhor está dizendo, Elias era o homem sujeito às mesmas coisas. Ele orou e pediu. Se ele pediu, eu também posso. Porque não está aqui para fazer os milagres hoje. Ele não está aqui para operar a ação de Deus. Quem está aqui somos nós. Então nós pegamos, e fomos. Quando chegou em Itapuã, parece que a chuva estava mais forte do que antes. E aí nós chegamos, subimos o carro e colocamos lá no campo de futebol. Quando nós paramos no campo de futebol, eram uns 15 carros que estavam ali conosco. Aí os meninos pegaram o telefone e começaram a ligar para mim, bispo, a chuva está muito forte, está muito forte. E aí, isso no campo. Gente, a gente desce aqui do carro aqui no campo e já começa a subir um monte. Eu falei, aquieta o coração que nós não botamos o pé no chão ainda. Na hora que a gente botar o pé no campo, a chuva para. E eu me lembro claramente, quem foi que me ligou e falou comigo foi o Ailton, diácono daqui. Estava ele, a Ju, a filha dele e o garoto. E ele falou, e aí? Eu falei, agora, vamos fazer o negócio? Abre a porta do carro. Abriu. Falei, então agora você vai ver o que vai acontecer. Gente, parece brincadeira.
Quando botou o pé no chão, na mesma hora a chuva parou. E todo mundo desceu do carro e falou, meu Deus, o que aconteceu? Que negócio é esse? E nós subimos o monte. Quando nós estávamos em cima do monte, lá no campo começou a chover, e ao redor do monte chovia, e aquele dia foi tão especial, que era a época de lua cheia, mas as nuvens estavam tampando. Naquele dia, ao redor do monte onde a gente estava, abriu-se o clarão das nuvens e a lua lumiava exatamente onde nós estávamos. Ao redor do monte chovia e aonde estávamos no monte a chuva parou. E nós ficamos lá até 11h30 da noite. E tinha outros grupos de outras igrejas orando naquele lugar. Quando nós terminamos o nosso período de oração, eu falei com todo mundo, aperta o pé, porque quando nós botarmos o pé no carro, vai voltar a chover. E alguém foi e perguntou, bispo, mas não pode não pode chover agora não, porque os irmãos de outras igrejas estão em cima do monte. Eu falei, querido, eu só tenho compromisso com esta igreja. Eles que vão pedir ao Deus que eles servem para parar para eles, porque eu só pedi para parar para a nossa igreja. Se eles não têm essa fé, não é problema meu. Eles são pastores e cada um tem sua fé. Falou, então vamos ver. Gente, na hora que nós entramos dentro do carro, a chuva voltou. Quer dizer então que Deus parou aquela chuva só por sua causa? Se foi por minha causa, eu não sei, mas que ele parou, ele parou. E não foi nenhuma vez, foi várias. Estava ou não estava lá? E quando nós botamos o pé no monte? Desse jeito. Isso para todo mundo que está aqui atesta isso, viu, dona Bruna? Para você ver. Mas foi segundo? Não, gente. É porque é uma conta muito simples. Como é que eu sei que ia parar? Porque Deus é inteligente. Ele sabia que se ele não parasse, a turma não ia descer para ir orar. Então, se ele é o dono da chuva, e ele sabia que as pessoas não iam descer do carro para ir orar, que ninguém é besta de ficar orando debaixo de chuva lá, é ou não é? Debaixo de chuva vai ficar orando, se não tem um propósito? Eu já orei debaixo de chuva, mas porque eu quis orar debaixo de chuva. Mas eu, pastor, tudo bem, mas eu vou pegar ovelhas com crianças, inclusive, e botar debaixo de chuva? Não tem cabimento, isso é irresponsabilidade. Hã? Claro. Então o que acontece? Então o Todo-Poderoso, quando ele escuta a oração, ele fala, essas pessoas vão para me buscar, o que é que custa eu parar a chuva enquanto eles estão orando? Vou receber as orações dele. Depois que eles terminarem de orar, eu volto a chover. Pronto, é simples assim. Mas alguém tem que pedir, alguém tem que falar, alguém tem que dizer, alguém tem que declarar, alguém tem que desafiar, alguém tem que dizer que essa chuva para segundo a minha palavra. Pronto, vocês entenderam a situação. Que essa palavra, no caso aí do monte, para nós era bênção. Mas Elias orou para não chover, isso é maldição. E por que eu estou falando desse assunto com você? Que às vezes, você não acredita nas palavras de bênção que você diz. Mas as palavras de maldição que você profere, elas vão para o mundo espiritual. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos, capítulo 11, para você entender algo. Versículo 12 em diante. Marcos 11, 12. Isso aqui era Jesus e os discípulos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus e seus discípulos tiveram fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Era uma figueira que tinha folhas. Se tem folhas, provavelmente pode ter o quê? Frutos, porque ela não estava o quê? Seca. Ele disse, foi ver se acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Quer dizer, a figueira, ela tem folhas,
E Jesus e os discípulos foram até ela para ver se tinha figos. Mas não tinha figos ainda, porque não era o que, gente? Tempo. Porque toda planta tem o seu tempo para brotar, crescer, ou seja, dar o caule, depois dar os ramos, depois dar as folhas, depois dar as flores e por último dar os frutos. Mas não era o tempo ainda de dar os frutos chamados figos. Não era o tempo. Não era a hora. De jeito nenhum que não era. Mas olha o versículo 14. E Jesus então, olhando para aquela figueira, que não dera o fruto ainda, porque não era tempo, ele disse: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. Mas não era tempo. Por que Jesus então falou isso? Porque ele amaldiçoou a figueira para mostrar aos discípulos a força das palavras malditas que saem dos lábios, principalmente do santo e ungido. Não era tempo, então aquela figueira não merecia morrer. Mas ele chegou e disse: eu vou ensinar vocês a força das palavras. Elias usou as palavras para parar os céus e não chover 3 anos e meio. E eu vou mostrar para você o que acontece quando você, como homem de Deus, como mulher de Deus, como filha de Deus, como ovelha de Deus, libera uma palavra de maldição, mesmo quando não é tempo ainda daquela pessoa dar os frutos. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Ouviram isso? Olha agora, por favor. Passa agora, por favor. E vieram a Jerusalém, entraram no templo, versículo 16. Não consentia e tal, 17. E ensinava na casa de que ouvi ladrões, 18. Escribas e tal, 19. Sendo já tarde, ele saiu para fora da cidade. Versículo 20. E eles passando pela manhã, eles viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. Qual figueira? A figueira que Jesus usou as palavras o quê? Para amaldiçoar. A figueira o quê? Secou desde a sua raiz. A raiz que estava enfincada dentro da terra secou completamente e veio secando totalmente, pegando as galhas, as folhas, porque nem flores ela dava. Ela estava totalmente mirrada. Olha agora o versículo 21 para você ver. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis a figueira que tu amaldiçoaste. O que aconteceu com a figueira? Secou. Gente, o que nós aprendemos com isso? Você que é lavado e remido pelo sangue, você tem que ter cuidado demais com o que você fala. E sobre quem você fala. Quantas vezes ainda eu quero pegar essa parábola aqui da figueira. A Bíblia Sagrada diz então, volta lá no versículo 13, por favor. Olha o versículo 13. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, for ver se achava alguma coisa, algum fruto. Chegando não achou senão folhas, porque não era tempo. Quando se trata das relações humanas, eu e você precisamos saber que nós estamos em constante crescimento e amadurecimento. Mas todo crescimento e amadurecimento existe um tempo para que ele aconteça.
Às vezes nós queremos, principalmente nós que somos pais, ontem eu falei dos filhos em relação aos pais, e hoje eu quero inverter, que não é tempo muitas vezes daqueles filhos darem os frutos, mas os pais acham que é tempo. Porque o pai e a mãe, a maioria dos pais que estão agora na minha idade, ou um pouco menos, foram criados de tal forma que davam frutos de pessoas adultas muito cedo. É ou não é verdade? Eu estava atendendo uma senhora hoje, que ela disse para mim que ela morava no interior, e uma família foi na casa dela, lá com os pais, e falou claramente: eu preciso de uma garota para ir para Salvador, para trabalhar conosco, eu vou dar cama, comida, escola. E ela chegou e disse: bispo, naquela hora, tinha vários irmãos, e eu falei: eu vou, porque eu achei que aquilo poderia melhorar a minha vida. Aquela menina só tinha 9 anos, gente. Estava saindo da fase de criança para pré-adolescência. Ou seja, aquela garota de 9 anos, ela foi trabalhar em Salvador, numa casa de família, então ela tinha que dar frutos de adulto, gente. Ela tinha que ser madura como um adulto. Ela tinha que ter comportamento de adulto, responsabilidade de adulto, pensamentos, sentimentos, desejos e vontade de adulto, uma criança. E é incrível como a mãe liberou, deixou vir. E aquela pessoa foi para as casas, trabalhando de casa em casa. E ela chega e diz na história, num determinado momento, que numa casa que ela foi trabalhar, as pessoas davam chutes nela. Olha que coisa. Mas os filhos de hoje não são assim. Os filhos de hoje estendem a criancice, a pré-adolescência e a adolescência o máximo que puderem. E não é tempo deles o que? De darem figos ainda, de darem frutos. Mas os pais insistem que esses filhos têm que dar frutos, se eles não estão na hora. Porque não deixa esses filhos o quê? Amadurecerem no seu tempo. E eu vou olhar aqui para você, pai, mãe, tutor. E os seus filhos não dão frutos de adultos que você exige, porque está fora do tempo. E você quer culpar os seus filhos por não darem frutos. Ah, é? Então eu vou perguntar para você. Você colocou os seus filhos para trabalhar com 10 anos? Com 11 anos? Com 12, com 13? A sua filha lava as vasilhas desde os 13 anos obrigatoriamente? Para amadurecer? Ela tinha as ações na fase da infância, da pré-adolescência, da adolescência, ela foi criada para trabalhar? Para ter responsabilidade? Não. Então a culpa é sua, pai. Porque lá em casa, na casa da minha mãe, os 5 filhos tinham que fazer tudo ainda quando era criança. Então, com 13 anos, quando meu pai chegou e falou: você a partir de hoje se sustenta. A partir dali, não era tempo de figo, mas eu tinha que dar figos. O figos o quê? De me sustentar. Mas, a partir dos 7 anos, eu já desenvolvia tarefas de responsabilidades para dar figo antes do tempo. Fora da hora. E acontece que os filhos de hoje
tem 18, 18 já é maior de idade, pode ser preso. 18, 19, 20, 21, 22, 23, não deram frutos, e não estão dando frutos, porque eles não foram trabalhados para dar frutos, não foi investido neles para dar fruto. Você quis dar boa vida para eles, vida em casa, vida de shopping, vida de videogame. Você deu tudo para ele, para depois dar fruto. Eu vou ser muito claro com você. Esse mal, que para mim não foi mal, mas foi bênção, lá em casa foi assim. E eu caí nessa burrada muitas vezes, de querer que a Andressa desse figos, que o Israel desse figos, se eu não os ensinei a trabalhar desde cedo. Mas eles foram criados na mamata, para poder só estudar, estudar, estudar. Ainda bem que eles pegaram os cursos que fizeram, que um formou em medicina e o outro formou em psicologia, e fez bem feito, e agora estão dando frutos, estão dando figos. Mas, escuta, o Israel começou a dar figos, gente, com 26 anos. E agora está com 29. A Andressa começou a dar figos com 24 para 25. Ou seja, até 24 anos, nunca deu um figuinho. O Israel com 26 nunca tinha dado um figo na vida. Mas, como eu entendo da palavra, olha o que está escrito no versículo 14 agora. Jesus falando, nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os discípulos ouviram, ou seja, ao invés de amaldiçoar os meus 2 filhos, porque não davam figos, eu fui procurar entender que não era tempo deles ainda de dar figo, e eu tinha que ter paciência para esperá-los amadurecer. Que não adiantava eu xingar, não adiantava eu brigar, não adiantaria eu nada. Mas acontece que vários pais, vários tutores, porque eles deram figos ainda, começaram a dar figo na infância, fora da hora. Começaram na infância, na pré-adolescência, na adolescência já se sustentavam. Cria os filhos na boa vida agora, e depois quando faz 18, 19 anos, querem obrigá-los a dar frutos. E quando eles não dão, amaldiçoam. E aí nós vimos o que aconteceu, verso 20 e 21. Os discípulos disseram, Senhor, olha a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Se você queria figo dos seus filhos, figo das suas crias, você deveria ter ensinado desde cedo que eles deveriam ter figos antes do tempo. Desde a primeira infância. Não deixar eles brincar, não deixar eles ter boa vida, obrigar eles a fazer serviços de adulto, ensinar eles a ter responsabilidade fora da hora, ensinar eles a se comportar, a agir como alguém que já tem mais de 25 anos, que isso é um adulto. Aí então, você vai pegar esse filho, que ainda, ou seja, está com 19, 20 anos, aí você vai ver que tem figo na vida dele. Mas se não, você vai amaldiçoar o seu filho. E olha para mim, e ele vai secar. Vai secar espiritualmente, vai secar emocionalmente, e o que é pior, vai secar afetivamente em relação a você, pai e mãe. Porque não é hora deles darem figos, e você está amaldiçoando. E os filhos secam muito rápido. Primeiro, daqui um pouco, eles choram tanto que vai secar a lágrima. Quando um filho para de chorar,
debaixo da maldição de pai e mãe, eles secam também o afeto e o amor e o carinho que tem pelo pai, eles viram as costas e não olham para pai e mãe mais. Não é hora. Você tem que amadurecer, pai. Amadurecer, mãe. Espera o tempo certo. Eu falo isso com você porque eu já passei por essa fase. E nós tivemos que esperar. E como eu já disse, nós tivemos que dar frutos de figos muito cedo. Cleudia, com 16 anos, se sustentava em Goiânia, gente. Foi mandada para Goiânia para estudar. E a mãe falou, apenas vai. Ajusta e vai. E Cleudia tinha que pagar seu aluguel, pagar sua água, pagar sua energia, pagar tudo. Com 16 anos. Mas ela foi preparada para dar o quê? Figos fora da hora. Mas os filhos de hoje, abre comigo por favor, Marcos ainda. Aliás, Mateus capítulo 21, versículo 17. Mateus 21, versículo 17. Deixando-os, saiu da cidade para Betânia e passou a noite. 18. De manhã, voltando para a cidade, ele teve fome. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela somente o quê? Folha, senão somente folha. E disse, nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou o quê, gente? Imediatamente, as palavras malditas que proferimos como autoridade sobre uma pessoa, não entendendo que muitas vezes ela está fora do tempo, faz com que ela comece a secar espiritualmente, emocionalmente, afetivamente, imediatamente. Porque as suas palavras têm poder para parar os céus, mas têm poder para fazer chover. Quantas vezes pessoas nos relacionamentos afetivos, ah, mas a minha esposa é muito imatura. Amigo, meu marido é muito imaturo. Cada um tem seu tempo para amadurecer. Tem esposa que não sabe entender o tempo do marido e tem marido que não entende o tempo da esposa. E normalmente mulher amadurece mais rápido que homem, principalmente quando se entra na fase adulta, que é de 25 a 30 anos. Você pega uma mulher de 25 anos a 30, ela já tem seu trabalho, já fez sua faculdade, tem seu trabalho, tem seu salário, já comprou seu apartamento, já comprou seu carro. Você pega um cabado de 25 a 30 anos e ele está pensando ainda como é que ele vai para comprar os videogames. De última hora, de última geração, ele demora mais para amadurecer. Estou falando dos homens de hoje, porque antigamente era obrigado a amadurecer na marra de qualquer jeito. Mas aí, a moça chega e vê esse cara de 25 anos, 24, 25, 26 anos. Chega lá e ela fala, vamos fazer. Não, eu vou comprar meu videogame de última geração, o último jogo. Está lá jogando. E ela fala, mas ele é muito menino. Oh! E aí ela começa a amaldiçoar aquilo que pode ser uma bênção na vida dela. Escuta, homem demora mais a amadurecer, não amaldiçoe aquilo que você pode abençoar. Espera o tempo do cara, rapaz. Espera o tempo do moço. Isso é, se você quer ter um relacionamento. Ah, mas eu amadureci. Quero terminar com você dizendo o seguinte. Eu amadureci na fé muito rápido. E sabe o que acontecia? Eu pregava o evangelho e tinha discípulos e eu queria que os meus discípulos amadurecessem na mesma rapidez que eu. E quando a gente quer que uma pessoa amadureça muito rápido, a gente oprime essas pessoas. A gente começa a colocar aquilo que para mim é desafio, para ela se torna fardo. Eu aprendi a jejuar prolongadamente desde muito novo na fé. E aí então eu jejuava 3 dias direto, depois 5 dias direto, 10 dias direto, e eu achava que meus discípulos tinham que fazer a mesma coisa, e quando não conseguia, era porque era frouxo, porque era mole. E aí eu chegava e falava, desse jeito Deus não vai te usar. Gente, isso é maldição.
Quantas vezes eu caí nessa burrada que eu fiz isso? Deus me perdoe. Quantas vezes eu cheguei e disse para um discípulo, desse jeito você não vai crescer. Até que um dia, lendo a Bíblia Sagrada, quando Jacó começa a voltar para a terra dele, e ele já tinha tido um encontro com Esaú, deixa eu pegar o texto aqui direito aqui, e aí acontece, ali Deus falou muito fortemente ao meu coração, capítulo 30 e... Pronto. Aqui. Olha comigo, por favor, capítulo 33, versículo 12 do livro de Gênesis. Gênesis 33, versículo 12. E disse, caminhemos e andemos e eu partirei adiante de ti. Calma aí, espera aí, segura lá o 12. Essa história conta a história de quando Esaú, seu irmão, falou para Jacó, vamos caminhar juntos, andemos juntos, e nós vamos partir adiante. Aí Jacó falou algo, ali Deus falou comigo a respeito disso, de aprender a esperar o tempo certo, e não usar as palavras para amaldiçoar uma figueira que não está no tempo. Olha o que está escrito no versículo 13. Porém, Jacó lhe disse, meu senhor, sabe que esses filhos são tenros, e que eu tenho comigo ovelhas, vacas de leite, e se forçado, tem outra palavra que é melhor, se forçado somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ou seja, se eles forem forçados a andar rapidamente, todo o rebanho morrerá. Agora olha o versículo 14. Ora, passe o meu senhor adiante do seu servo, e eu irei como guia das minhas ovelhas pouco a pouco, conforme o passo do gado que vai adiante, conforme o passo dos meninos, até que eu chegue a meu senhor em Seir. O que é que Jacó estava dizendo? Se eu forçar essa pessoa a caminhar muito rápido, os meninos, as ovelhas, o gado, as mulheres, se forçado a caminhar, morrerão. Mas ele com sabedoria, com maturidade disse, sobe meu senhor, vai adiante, porque eu irei como guia, pouco a pouco, eu vou conforme o passo do gado, conforme o passo dos meninos, até que eu chegue. Ou seja, se eu estou andando com gente imatura, com pessoas que ainda não é o tempo dela de dar figos, eu tenho que aprender a andar, a ir pouco a pouco com essa pessoa e ir no passo dela, gente. Esperar aquela pessoa, ter paciência. Meu Deus, mas essa menina parece uma lesma. Lesma para quem? Só porque você aprendeu rápido, ela é obrigada a aprender rápido também? Não. Ela tem o tempo dela. Não é tempo dela dar figos. Ou você entende que vai subir com ela pouco a pouco, ou você entende que você tem que ir no passo dela, no passo do gado, como está escrito, no passo dos meninos, até que vocês cheguem devagarzinho, ou então você vai amaldiçoar, porque o fato dela ir devagar suscitará dentro de você a raiva, e a raiva produzirá agressividade, a agressividade produzirá a maldição. Você vai amaldiçoar as pessoas que estão perto de você, porque elas não andam no seu passo. Elas não andam conforme você determinou. E como eu disse, eu forçava os discípulos a querer fazer. Quando eu li, eu falei, a partir de hoje,
eu vou esperar o tempo de cada pessoa. E eu me tornei um pastor um pouco melhor. Porque eu aprendi que cada ovelha tem seu tempo. E o tempo dela, Deus já determinou, amigo. Você já esqueceu que o tempo dessa pessoa está nas mãos do Senhor? E que o tempo de Deus para a vida dela não é o seu tempo, não é o meu tempo? E por que você tem que entender isso? Para não correr o fato de que não era tempo de dar figos e você, tomado da raiva, amaldiçoe a figueira. Amaldiçoe seu esposo, amaldiçoe sua esposa, amaldiçoe seus filhos, amaldiçoe um funcionário, um empregado, um colega, porque ele não amadureceu, porque ele não cresceu, porque ele já é um adulto, mas está te dando trabalho ainda. Porque ele, na verdade, já é um adulto, mas se comporta como uma criança. Oh, meu irmão, minha irmã. Aprenda a ir no passo com paciência, com palavras boas. Porque senão, você vai forçar e ele não vai reagir, não reagindo, essa pessoa vai te suscitar a ira e você na ira vai amaldiçoar a figueira e a figueira vai secar. E eu vou dizer para você, a primeira coisa que vai secar é as lágrimas. Porque a pessoa chora tanto que chega uma hora que aquilo que é o sofrimento que ela está dentro dele para de doer e as lágrimas secam, porque petrifica. Mas em contrapartida que quando seca as lágrimas, seca todo o afeto e aquela pessoa não sente mais nada por você. Está entendendo como é que funciona? Não é tempo ainda. Tenha paciência. Mas você pode dizer, bispo, eu várias vezes amaldiçoei. Não era tempo e eu queria forçar a barra. Para ter responsabilidade, para ter comportamento, para ter atitude de adulto, para ter atitude de obediência. E eu amaldiçoei. Então vamos terminar? Nós começamos então com o capítulo 17, quando Elias chegou e falou, não chova durante esse tempo, segundo o quê? A minha palavra. Pronto. Ok? Então pronto. Agora aí, então, para a gente encerrar, capítulo 18, versículo 41. Então Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque já há ruído de abundante chuva. Lá no capítulo 17, versículo 1, ele usa as palavras e amaldiçoa e a terra o que? Fica seca. Mas o mesmo que amaldiçoou, foi o mesmo que chegou para o próprio Elias, porque ele quando amaldiçoou, amaldiçoou na frente de Elias. Agora, ele chegou e disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Agora olha o versículo 42 para você ver. E Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu para o monte Carmelo, se inclinou por terra e pôs o rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada. Então ele disse, volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, eis que uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem, subindo do mar, e então disse Elias, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro, desce para que a chuva não te apanhe. O mesmo que amaldiçoou, foi o mesmo que abençoou. Às vezes você está numa relação que ela está secando. Secando as lágrimas, secando o afeto, secando a boa relação,
por causa das palavras de maldição. Porque você exigia tempo, exigia frutos da figueira quando não era tempo de dar figos. Mas é engraçado que essa mesma pessoa que amaldiçoou, ainda não caiu a ficha que ela precisa desligar as palavras e depois ligar a bênção de novo. Porque ela foi capaz de amaldiçoar, ela tem a capacidade de desligar a maldição para ligar a bênção de Deus. Foi o que Elias fez. Elias amaldiçoou num tempo, mas depois ele foi, abençoou no outro tempo. No tempo determinado ele abençoou. E ele fechou o ciclo. O mesmo que é capaz de fazer a besteira, tem que ser o mesmo para consertar. Tudo tem seu tempo determinado. E aquela figueira foi amaldiçoada fora do tempo. Não era o tempo dela. Mas Jesus fez aquilo para mostrar que o ser humano tem essa capacidade de fazer isso. De amaldiçoar outro ser humano quando ainda não é tempo. Você precisa ter paciência com os seus. E eu quero terminar dizendo a você, capítulo 13, versículo 4 do livro de 1 Coríntios, quando ele fala do amor. E todo mundo fala, é a coisa mais linda que está escrito. É linda coisíssima nenhuma, não tem nada de bonito ali. Sabe por quê? Porque ele começa dizendo, o amor é paciente. Começa dizendo, vamos lá. Aí, eu não gosto dessa palavra, é sofredor. Olha, por isso que isso. O amor é o quê? Paciente. É a primeira palavra do amor. Você quer ajustar as relações, quer fluir? Seja paciente para esperar o tempo do outro amadurecer. Porque se você ficar forçando essa pessoa a andar rápido, como Jacó disse, ela vai morrer aos poucos. Se ela não morrer porque você está forçando, vai morrer porque você amaldiçoa, porque a figueira seca. E eu vou ser muito claro com você. Quando uma esposa seca o afeto pelo marido, não tem como. Como o marido seca o afeto pela esposa, quando os filhos secam o afeto pelo pai, quer ver os pais pelas costas. E quando os pais secam o afeto pelos filhos, isso não seca porque infelizmente não tira, não desliga. Mas nós precisamos entender isso. Ter cuidado com o que nós falamos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor. E a tua palavra, ó Deus, é a verdade. E a tua verdade, ó Deus, uma vez liberada, ela liberta. Ela cura. Ela sara, Senhor. E eu quero te pedir agora. Quantos e quantas pessoas ainda não é o tempo dela dar frutos? E nós estamos forçando elas a dar frutos antes do tempo. E quanto mais essas pessoas tentam dar frutos, tanto mais elas vão sofrendo internamente. E quando não damos frutos, ou elas não dão frutos, tomado de raiva por não terem dado frutos, amaldiçoamos. E como está escrito no livro de Mateus, meu Pai, no capítulo 21, que quando a figueira é amaldiçoada, imediatamente começa-se o processo da maldição. É engraçado, Deus, que quando nós liberamos as palavras de bênçãos, quantas vezes ela demora tanto para dar os frutos. Mas quando se trata da maldição, imediatamente começa a agir o mundo espiritual. Quantas vezes eu vi nesses anos todos filhos que não se dão com os pais, pais que não dão os filhos, porque não era tempo e eles foram amaldiçoados.
porque não entenderam o tempo do Senhor, o tempo da visitação. Mas, Senhor, é hora do Senhor curar o teu povo, restaurar o teu povo, libertar o seu povo. E esse é um dos desafios nossos que aprendemos com Elias. Que Elias amaldiçoou, mas ele foi lá e corrigiu. Elias amaldiçoou com a sequidão, mas ele foi lá e abençoou com a chuva torrencial. Enquanto que a maioria dos seres humanos aqui só amaldiçoam, mas não voltam lá para refazer a maldição, colocando bênção no seu lugar. E aquelas pessoas estão esperneando até hoje, encerradas debaixo de maldição, secas interiormente, secas espiritualmente, porque tem raiva de Deus, tem problemas com Deus, porque elas transferem os sentimentos que têm para Deus em relação àqueles que eram seus tutores. Pai Santo, vem agora com a tua mão, vem agora com o teu poder, vem agora e cura o teu povo, liberta o teu povo, transforma o teu povo, e que o teu povo aprenda, meu Pai, a respeitar o tempo do outro, aprenda a respeitar o tempo do outro, para não amaldiçoar, debaixo da raiva, porque não entende que o outro está em outro tempo. Espírito Santo, põe a sua mão. Põe a sua mão agora, meu Pai. Todas as pessoas que estão me ouvindo e que vão ouvir essa live, que o Senhor possa entrar agora em seus corações e começar a curá-los, começar a libertá-los, começar a sará-los, começá-los a fazer, a ver, meu Pai, que cada um tem o seu tempo, tem a sua hora. Pai Santo, o Senhor é o único que pode curar a sua igreja, sarar a igreja, sarar os pais, sarar as mães, que também foi exigido demais deles no passado e eles acham que tem que exigir a mesma coisa hoje. Sarar os filhos que estão debaixo de jugo, para que possam perdoar seus pais e possam ter a bênção de Abraão. Espírito Santo, esposas que precisam perdoar seus maridos porque eles não entenderam o tempo delas. Maridos que precisam esperar a perdoar as suas esposas porque elas não entenderam o tempo deles. E dizer, ele é uma lesma, ele é fraco, ele não toma iniciativa. E essas pessoas às vezes não sabem que por temperamento a pessoa é assim. Mas exige que ele dê fruto de sanguíneo. Dê frutos que ele não pode dar, porque não é hora, não é tempo, não amadureceu para isso. E às vezes as esposas xingam seus maridos, e seus maridos xingam suas esposas. Os patrões esperam algo de seus funcionários e os oprime, porque eles não estão dando frutos, e eles amaldiçoam seus funcionários. Mas nessa tarde eu quero te pedir, Espírito Santo, o Senhor é o que pode curar. Assim como Elias amaldiçoou e parou a chuva, ele abençoou e a chuva caiu. Nessa tarde eu quero profetizar que a chuva de Deus, que a chuva do Espírito Santo caia sobre o seu coração, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, e te cure, e te liberte, e te transforme, e te encha da presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Amém, irmãos? Espero que Deus tenha falado com você. Lembrando que hoje à noite, nós teremos a nossa live às 19h30. 19h30. Super, ultra abençoado. Desliga a TV, vai ouvir a palavra de Deus. Bispo, mas eu já ouvi agora. Querido, faz igual eu, sou fominha, vou ouvir de novo. Estou me ouvindo e vou ouvir um outro da página. Ou seja, mais tarde, um dos nossos pastores. É só entrar lá, comunidade, Rehobote.oficial, no Facebook. E se você não sabe entrar e tal ainda, o que você faz? Você manda um zap para mim, bispo, manda o link, eu mando para vocês, você vai clicar e vai chegar lá na nossa live. Tá fechado? Olha, e lembrando que você pode abençoar essa congregação.
enviando o seu Pix. Tássio Mazandrini vai enviar para você agora aí o número do Pix, você pode enviar. Por mesmo com pandemia, sem pandemia, meu irmão, os aluguéis vencem todo mês. A água vence, a energia vence, tudo nosso, normal. E você não tem noção de quantas igrejas fecharam nessa cidade, porque os dízimos e as ofertas pararam de entrar. E eu louvo a Deus que você que é dizimista e ofertante tem abençoado esta igreja e as portas estão mais do que nunca abertas. Pelo contrário, estão mais fortes do que nunca, mas só estão abertas e fortes do que nunca, naturalmente falando, porque você nos abençoa com o seu dízimo e com a sua oferta. Tá certo? E eu louvo a Deus pela sua vida. E eu te abençoo com toda sorte de bênçãos sobre a sua área financeira, você que é dizimista e ofertante. Porque eu vou ser muito claro com você. Sem o seu dízimo e a sua oferta, a obra ela não anda. Ah, não anda por quê? Microfone custa, a câmera ali custa, estar aqui, tudo tem custo. E esse custo são pagos pelos seus dízimos e as suas ofertas. Tá ok? Até às 19h30, Deus abençoe você e te leve em paz e que você esteja em paz em nome de Jesus. Amém e amém.